Olá, meu nome é Henrique Pessoa dos Santos, sou pesquisador na área de Fisiologia de Produção da Embrapa Uva e Vinho e hoje vamos conversar aqui sobre cultivo protegido de videira em regiões de clima temperado, garantindo a qualidade para uvas de mesa. O tema é sobre plástico em videiras, o uso da cobertura plástica em parreirais. Então, quando se vê essa cena que eu estou mostrando aqui, temos a seguinte pergunta: por que cobrir o parreiral? Por que colocar um plástico sobre uma videira? Qual a vantagem? Que problemas teria? Bom, inicialmente destaco que a região sul do Brasil apresenta um alto índice de pluviosidade, uma média mensal acima de 100 milímetros de chuva. E isso gera então condições frequentes de água livre, tanto na fruta quanto na folha. Então, isso é a porta de entrada para as principais doenças da videira, que força no cultivo convencional a pulverizações de 15 a 30 vezes por safra. Ou seja, num cenário como esse, como atender redução de agroquímicos? Como garantir safra em todas as safras, todos os anos? Como garantir a qualidade de safra em todos os ciclos? Pensando nesse enfoque, a plasticultura então tem sido empregada em diversas culturas no mundo como uma alternativa visando a redução de agroquímicos, mas principalmente a garantia de safra e qualidade de produtos, e com destaque para as olericulturas e pequenas frutas como morango, aqui temos o tomate, o pimentão, hortaliças de modo geral, que já usam a plasticultura de longa data. Então, que efeitos a cobertura plástica tem no parreiral? Altera muito a temperatura e a umidade? Precisa irrigar? Tem impactos negativos na fisiologia da videira? Exige algum manejo diferenciado em relação ao descoberto? Que cuidado deve-se ter com a cobertura? Inicialmente, essa figura aqui já mostra para vocês que o que se busca com a plasticultura na videira é o efeito guarda-chuva. Não se está buscando aqui com a plasticultura o efeito estufa, que em muitos casos, muitos cultivos de olericultura, o pessoal adota. Ou seja, aqui queremos evitar principalmente o molhamento da fruta e das folhas. Então, partindo para a primeira questão, se altera muito a temperatura e a umidade e se precisa irrigar, eu reúno aqui os resultados de diversos trabalhos feitos em parceria com outras instituições, que eu destaco aqui principalmente a URGS e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde elaboramos a sondagem, o monitoramento de microclima, de variáveis de microclima, como temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e radiação, e eu apresento aqui dados médios comparando então o cultivo protegido e o cultivo descoberto. Então, nesse gráfico, nessa tabelinha acima, destaco então para vocês, em colorido amarelo, onde tem o destaque da temperatura máxima, temperatura média e mínima. Vejo que a máxima aumentou em 3,6 graus, a média em 1 grau e a mínima apenas 0,1 grau. Ou seja, não é o cultivo protegido aqui de videira, não está sendo uma ferramenta, ou melhor, não pode se pensar como uma ferramenta de proteção a geadas, por exemplo. Geadas leves até pode proteger, mas uma geada mais intensa realmente não protege, e tem diversos relatos na região aqui da Serra onde não se obteve proteção com a plasticultura com relação à geada. A umidade relativa fica em torno de 0,6%, ou seja, praticamente idêntica. Entretanto, pelo fato da temperatura do ar embaixo da cobertura estar mais elevada, suporta mais vapor de água. Então, a umidade absoluta pode ser maior embaixo da cobertura. E o que se destaca principalmente aqui é a redução da radiação, em torno de 30%, e na velocidade do vento, quase 90%. Ou seja, mesmo um plástico novo, com uma alta transmitância, tem essa redução de 30% pelo ângulo que o sol incide sobre a cobertura plástica. Bem, considerando principalmente essas variáveis de radiação e velocidade do vento, nós temos então uma redução na demanda hídrica,
tá, das videiras, em torno de 35% menos em relação à área descoberta. Isso, ou seja, representa que a evapotranspiração das plantas embaixo da cobertura é 0,65% a evapotranspiração das plantas fora da cobertura. Isso já está respondendo se precisa irrigar ou não. Ou seja, se no local onde está sendo feita a cobertura, as videiras historicamente nunca foram irrigadas, o fato de estar colocando a cobertura esse resultado já indica que a demanda por irrigação é menor do que o descoberto. Muitas vezes o produtor, quando cobre, ele visualiza essa imagem. Embaixo da fileira, na área coberta, começa a morrer as plantas de cobertura. E isso ele vislumbra como um problema, indicando a necessidade ou não de irrigar. Mas quando avaliamos a umidade do solo, que é esse gráfico à direita, vejam que a umidade do solo a 10 centímetros, de 0 a 10, está 37% menos na área coberta em relação à descoberta. Já a 10 a 20 centímetros ficou em torno de 26% e 20 a 30 centímetros de profundidade, que é o que predomina no sistema radicular da videira planta adulta, não há diferença de uma área coberta e descoberta. Ou seja, esta restrição que a gente está percebendo embaixo da cobertura plástica ocorre apenas na camada superficial do solo. E isso já é um indicativo que eu estou destacando aqui em amarelo, que só podemos cobrir as parreiras após 2 ciclos de formação, após 2 ciclos do plantio. Ou seja, as plantas têm que estar bem formadas, com um sistema radicular bem desenvolvido. E em anos com estiagem forte, antes do período de maturação, a irrigação ela até pode ser importante em alguns casos, que eu destaco principalmente porque quando há uma restrição, então olhando o gráfico aqui da umidade do solo, se nós tivermos uma restrição mais drástica pós-florescimento até o início da maturação, a planta se prepara para absorver mais água do solo. O sistema radicular está muito mais preparado para absorver o pouco de água que está disponível naquele solo. E quando entra no período de maturação e vem uma chuva, combinado os fatores de capacidade de absorção de água do solo, mais a menor capacidade da planta perder água para o ambiente, ela tem o seguinte problema: rachadura de baga. Então, neste caso, ou seja, nestes anos em que tu tens uma restrição muito severa do período de floração até a maturação, recomenda-se o uso de uma irrigação mantendo o estado hídrico da planta mais elevado e preparando ela para essa condição, quando chove no período de maturação, não ter então a rachadura de baga. Ou seja, a planta já está preparada para um sistema que tem mais disponibilidade hídrica. Agora, a frequência com que isso ocorre aqui no sul é muito baixa, então cabe ao produtor julgar se vale a pena ou não investir no sistema de irrigação para atender esse caso de rachadura a cada 3, 4 ou até 5 safras muitas vezes. E quando eu destaco irrigar nesse sistema, é importante que tenha controle. Não é irrigar por irrigar. Irrigar apenas observando a fileira embaixo da cobertura, a camada superficial do solo. Não. Temos que ter tensiômetros, por exemplo, monitorando a disponibilidade hídrica do solo na profundidade do sistema radicular da videira. Temos que ter o controle das chuvas, o volume de chuva que está entrando. E, claro, a capacidade de estoque de água deste solo. Muitas vezes temos solo raso, temos solos mais profundos. Então, conhecendo a chuva que entra, a capacidade de água no solo, ajustamos a irrigação, sendo a irrigação necessária, sem excessos, que é indesejável nessa situação em que se tem menos capacidade de perda de água para a atmosfera. Então, se eleva muito a disponibilidade hídrica nesse ambiente, aumenta-se muito o vigor de plantas, que eu vou comentar na sequência, o problema de ter uma planta muito vigorosa, e também pode-se elevar essa umidade absoluta embaixo do plástico, que é também uma fonte
de umidade, de molhamento, que pode gerar condições favoráveis à doença, que é o que não se deseja. Seguindo então com as nossas questões, se tem impactos negativos na fisiologia da videira, ou seja, o uso da cobertura tem algum comprometimento para a videira? Bem, inicialmente eu já destaco que o crescimento vegetativo é diferente. As plantas tendem a ter um crescimento mais alongado de ramos e uma expansão foliar maior. Por quê? É um efeito de sombra. Aqueles 30% de restrição da radiação que incide sobre a planta tem um impacto, um efeito direto sobre esse comportamento, né, de crescimento da videira. Além disso, o potencial hídrico que a planta se encontra embaixo da cobertura é mais elevado, o status hídrico da planta é mais elevado. Isso, inclusive, favorece esse crescimento vegetativo mais alongado e essa maior expansão foliar, ok? E também o fato da planta ter um maior potencial hídrico, o status hídrico, permite com que se tenha restrições até no volume de irrigação, como esse experimento que foi realizado em diferentes níveis de irrigação embaixo da cobertura, onde o 83% do conteúdo de água disponível, que é o CAD, teve similaridade de diâmetro, ou seja, de tamanho de baga, com 100% da água disponível. Isso já é um indicativo de que o fato da planta estar perdendo menos água para o ambiente pode se restringir também esse volume de rega, gerando uma economia, né? E, claro, tendo bons resultados em termos de maturação. Outro ponto importante com relação aos impactos da cobertura sobre a videira é que o ambiente coberto favorece a antecipação do estabelecimento fotossintético. Isso está muito atrelado àquele nível térmico, aquela soma térmica maior que tem embaixo da cobertura, antecipando então a atividade fotossintética. No período de floração, por exemplo, a área coberta, esse gráfico superior mostra isso. Na floração nós temos um nível de fotossíntese maior nas folhas em relação à área descoberta. E isso se mantém ao longo de todo o ciclo, inclusive após a colheita, a atividade fotossintética ainda permanece alta nas folhas em áreas que estão sob a cobertura. Essa maior permanência da folha também mostra nesse gráfico abaixo, onde em graus dias a área coberta tem um efeito maior, ou seja, uma permanência maior de folhas em relação à área descoberta. E claro, a imagem fala por si, essa foto tirada em 30 de março de 2006, lado a lado plantas descobertas e plantas cobertas. Vejam que mesmo sendo no período pós-colheita, as plantas descobertas já estão perdendo suas folhas, e enquanto que nas folhas das plantas cobertas ainda estão vegetando, verdes, ativas e, claro, estocando, né, carboidratos para os ciclos seguintes. Com relação à produção, maturação e qualidade, todas são favorecidas pela cobertura plástica. Tá? E para isso, para exemplificar bem esse resultado, essa frase, eu coloco esse gráfico aqui, com um experimento que foi feito aqui na Embrapa, o Vinho, com Niagara rosada, em produção orgânica. Vejam que em 23 de janeiro foi efetuada a colheita da área convencional, da área descoberta, tendo 12,3 toneladas por hectare e com um diâmetro de baga e peso de baga inferior em relação à área coberta. E a área coberta foi colhida em 27 de fevereiro. Isso possibilitou então a cobertura, um estoque da fruta no campo, não forçando a colheita em momento não desejável, o momento em que a maturação, por exemplo, não estava plena, né? E um detalhe interessante, com 27 toneladas por hectare, muito mais do que o sistema orgânico, mas descoberto. Para mostrar a questão da maturação, vejam que no mesmo período de colheita, enquanto o BRICS estava a menos de 20 na área descoberta, na área coberta, aos 27 de fevereiro, já estava acima de 20 BRICS.
né, mostrando então a evolução da maturação e a redução da acidez, né, maturação em termos de acúmulo de açúcar e redução de acidez. Além disso, quando eu falo qualidade, o aspecto visual da fruta. Na área coberta as bagas são muito maiores, o cacho, a conformação é muito mais uniforme porque não há falha de fecundação, não é? Então todas as bagas estão presentes, e isso é interessante quando se fala em uva de mesa, porque primeiramente o consumidor ele compra ou ele come com os olhos, né? Visualiza aquela fruta e ela é uma fruta atrativa, né? ao primeiro olhar. Não só com a Niagara, aqui no caso produção orgânica, mas também com outras uvas nós tivemos resultados muito similares. Aqui mostro aqui um resultado com Moscato Diallo, onde a área coberta, comparado com a área descoberta, aqui não é orgânico, é o sistema convencional. Vejam que mesmo tendo pulverizações, nós temos ainda na área descoberta muitos sintomas de podridão que impactam tanto no visual quanto na qualidade de processamento dessa uva. Bem, em resumo então, quando se tem impactos negativos ou não da cobertura sobre fisiologia, destaco, não tem. Pelo contrário, a cobertura só favorece a videira, a planta videira e, claro, o que ela pode nos apresentar. Avançando nas questões, existe algum manejo diferenciado em relação ao descoberto? Sim, pessoal. E primeiramente, para enfatizar bem essa diferença, eu destaco que apresenta drasticamente uma menor incidência de doenças fúngicas na área coberta em relação à área descoberta. Aqui eu mostro nessa tabela uma lista das principais doenças que nós temos aqui na região sul, exceto, claro, o oídio que está presente aí, mas foi colocado para a gente também monitorar nessas áreas. Vejam que os dois, míldio e oídio, estão em 0% de incidência de sintomas nos cachos, tá? Enquanto que na área descoberta também, claro que na área descoberta aqui com os devidos tratamentos fitossanitários e na área coberta usando o efeito da cobertura. Com relação às podridões, nós tivemos aqui 75% em podridão de uva madura, de redução, 39% menos de podridão cinzenta e podridão ácida menos 77%. Para tentar identificar como que ocorre essa redução, ou para explicar, né, como que a cobertura está exercendo esse efeito sobre as doenças, eu trago esse tripé, né, dos fatores que condicionam a ocorrência de uma doença, que é a presença do patógeno, o hospedeiro e, claro, o ambiente favorável. Olhando cada um deles, então, iniciando com o patógeno, nós fizemos a avaliação, que eu mostro esse gráfico, de número de esporos presentes em áreas cobertas e descobertas, com um equipamento onde se coleta amostras de ar, né, sugando o ar do ambiente, e monitorando a presença, no caso aqui, de míldio, o esporo de míldio, observamos a presença até mais significativa nas áreas cobertas em relação à descoberta, né? O que nos surpreendeu. Mesmo assim, nós estamos vendo que não há a doença. Então, tem o patógeno está presente. Com relação ao hospedeiro, eu mostro essa foto que exemplifica bem a suscetibilidade do hospedeiro, ou seja, a simples fato de sair um ramo, uma brotação para fora da cobertura, nós já temos a presença do míldio, da doença, né? Então, se embaixo da cobertura não está tendo a doença e nós temos uma suscetibilidade do hospedeiro e estamos com a presença do patógeno na área, o que cabe nós explicar, então, como o efeito no controle da doença é o efeito do ambiente que a cobertura está promovendo sobre as plantas. E dentro do ambiente eu destaco principalmente este fator que na área coberta está sem molhamento das folhas e da fruta, e enquanto que na área descoberta isso ocorre com frequência em função da alta pluviosidade que nós temos aqui na região sul. Então, se apresenta menor incidência de doença, claro que temos uma menor demanda por tratamento fúngico.
Tá? E esse eu destaco nessa tabela, onde temos uma lista de cultivares: Moscato de Alo, Riesling, Cabernet Sauvignon, Itália e Niagara, aqui o rosada orgânica, onde nós temos reduções que variam de 88% até 100% no caso da produção orgânica. Ou seja, com uma média aqui de 90% de redução no tratamento fitossanitário. Destaco aqui que nas pulverizações que foram efetuadas nas áreas cobertas, elas foram feitas apenas aonde aconteceu o molhamento, não foi em 100% da área, tá? E isso prevenindo a incidência de alguma doença pelo fato de molhar ser a porta de entrada dessas doenças, ok? E se não ocorrer a redução que está sendo mostrada aqui? O que se faz? Ou seja, mesmo tendo a menor incidência da doença, mas o produtor não respeitando isso, seguindo o tratamento por calendário, que normalmente é feito nas regiões aqui, né, convencionais de produção, não considerando, no caso, a plasticultura ou o plástico, o efeito da cobertura, como o preventivo em si, né, porque muitas vezes o tratamento convencional, o produto é o preventivo. Aqui eu destaco que a cobertura é o preventivo, não mais o produto, tá? Mas digamos que então que o produtor não respeite isso e siga pulverizando como normalmente faz no convencional. Aí eu destaco este efeito, o efeito residual. E aqui esse exemplo é bem marcante, foi uma avaliação feita em cachos de uva, tá? Da Cultivar Itália, onde foram avaliados após 7 dias e 14 dias depois de uma aplicação ou 2 aplicações de Capta. Aos 7 dias já temos 25% mais presença de Capta na fruta do que no convencional. E aos 14 dias, ou seja, depois de 2 aplicações, isso já elevou para 37% mais presença de resíduo de Capta do que no convencional. O que nós temos com esse gráfico? Um efeito acumulativo. À medida que vai sendo feita novas pulverizações, o acúmulo do resíduo tende a ser maior. E por que isso? Basicamente, pessoal, porque a cobertura plástica ela tem um aditivo anti-UV, ou seja, é um filtro de radiação ultravioleta. E protege, então, a molécula desses fungicidas que estão sendo aplicados. Além disso, é uma barreira física à lavagem pelas chuvas. Então não é retirado sobre a fruta, sobre a folha, essa molécula que foi aplicada. Ela persiste por muito mais tempo, certo? Então quando a gente olha o Captan seguindo as recomendações técnicas que são apresentadas para ele, é 1 dia de segurança, como aqui eu apresento o dado do AgroLink, onde para o controle do míldio recomenda aplicar a cada 7 dias e com um nível de segurança, ou seja, nível de carência, período de carência de 1 dia apenas. Mas quando a gente olha esse cenário de acumulado ao longo do tempo e se tiver reaplicações, o risco que se tem de aumentar, será que esse 1 dia é suficiente? Aqui eu mostro um outro dado com fungicida tebuconazol, tá? Não é de cacho, é da lavagem das folhas, tá? Mas mostra a presença também da molécula ao longo do tempo. Vejam que o gráfico representado em preto, tá? É a área coberta e a bolinha vazada é a área descoberta. Vejam que ao longo do tempo a bolinha vazada ela cai muito mais drasticamente do que na área coberta. Isso mostra para nós, então, uma maior degradação ou uma menor persistência, né, deste produto sobre a folha ao longo do tempo na área descoberta em relação à área coberta. Quando a gente olha os dados do AgroLink com relação a esta molécula, tebuconazol, o nível de segurança ou período de carência é 14 dias. Então, transpondo esse 14 dias para o nosso gráfico, nós temos então uma concentração de ingrediente ativo de 40%, que no mesmo 14 dias na área coberta é
acima de 60%, ou seja, 41,8% a mais no mesmo período na área coberta em relação à descoberta. Quando nós pegamos esses 40% da área descoberta e colocamos no tempo para ver quando isso atinge na área coberta, observamos que isso atingiu aos 50 dias. Ou seja, o que se observa aos 14 dias na área descoberta ocorre aos 50 dias na área coberta. Com esse resultado, na verdade, a gente está observando que o período de carência para esse produto aqui, nestas condições, foi 3,6 vezes mais. Será que isso é para todos os produtos? Não posso dizer, porque cada molécula pode reagir de uma forma, né? Mas, no mínimo, podemos considerar isso como uma referência para a gente tomar decisões no campo. Então, quando nós deparamos aqui com um problema, ou seja, antes de usar um produto, leia o rótulo. Essa é a recomendação técnica que sempre escutamos, né? Mas quando olhamos o rótulo de um produto qualquer, será que temos lá a dose para o cultivo protegido? Será que temos lá a carência específica para o cultivo protegido? Não, pessoal, não tem. Os dados que estão ali na rotulagem dos produtos, eles foram desenvolvidos dentro do sistema convencional e não nas condições impostas pela cobertura plástica. Então, não é a mesma coisa. Com certeza não é. E se aproxima desses resultados que eu estou mostrando para vocês com relação a resíduos. Ou seja, a persistência da molécula embaixo da cobertura plástica sempre é maior, certo? Então, como fica essa condição nas demais culturas que já usam o cultivo protegido a longa data, de longo tempo, né? Muito antes do cultivo protegido de videira. Então, esses dados obtidos aqui com videira também servem de alerta para essas outras culturas, para que os produtores considerem, para que os técnicos considerem, e não só isso, as entidades que trabalham com o lançamento de novos produtos, com a fiscalização disso, que também fiquem atentas com relação a esses cuidados, porque a carência dos produtos, quando adotados em ambiente protegido, não é a mesma, ok? Bem, seguindo então com as nossas questões, eu destaco por fim, que cuidados deve-se ter com a cobertura? Inicialmente, pessoal, não só a questão de resíduos, mas pulverizações desnecessárias também degradam os plásticos. Aqui eu mostro essa foto onde, pelo uso continuado, né, e sem nenhum critério técnico, muitas vezes, ou seja, se aproximando do cultivo convencional embaixo do plástico, vejam que o plástico se degrada completamente. E por que isso? Porque ele não é protegido para a ação do metal que está presente nos fungicidas. Tá? Nós temos ali o cobre, nós temos ali o zinco, né? E ele ataca, ele degrada esse plástico, ele torna-se quebradiço, ele perde a sua elasticidade e, claro, a sua vida útil e, inclusive, considerando isso, ele é uma das partes mais caras da cobertura. Então, temos que não só prestar atenção com relação ao efeito resíduo, ao problema do resíduo que nós vamos ter na fruta, mas também nós estamos comprometendo, né, toda a parte, o investimento da cobertura plástica que foi feito, que normalmente é para durar, vamos colocar em torno de 6 anos aqui, que nós já testamos, pode durar 1 ano, 2 anos, né? Além disso, é importante manter limpo o plástico. Lembra do dado dos 30% da perda de radiação no plástico novo, realmente com a máxima transmitância que ele tem, tá? Imaginem, aqui olha essa foto, o plástico novo, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos, né? Vejam que vai acumulando impurezas nesse plástico e, claro, quando se observa a transmitância do mesmo, que é esse gráfico, né, à medida que vai passando as safras, vai perdendo a capacidade de transmitância, ou seja, o quanto de luz passa por ele. Tá? E vejam que há uma diferença em relação aos comprimentos de onda que passam, principalmente os comprimentos de onda mais energeticamente carregados, que é próximo dos 400 nanômetros, tá?
vai reduzindo bastante essa radiação. Então, perde bastante, né, em termos de radiação que passa pelo plástico e, claro, uma vez não passando essa radiação, compromete toda a funcionalidade da planta, a fotossíntese das folhas que estão abaixo dela, ok? E, bom, como limpar então? Aqui eu destaco alguns exemplos, algumas alternativas, né? A foto acima mostrando uma limpeza com jato de água, que mostra-se bastante eficiente, mas também uma limpeza mais simples, mas não menos eficiente, que é o uso de água da chuva, ou até, claro, colocando-se, esborrifando água por cima e junto com o atrito, né, de uma tela de sombrite sobre esse plástico. Mostra-se bastante eficiente, limpa também o plástico e ajuda dentro desse enfoque que eu estou mostrando para vocês de transmitância. Antes de investir em cobertura plástica, tem que investir em quebra-vento. É um paraquedas, pessoal. O plástico ele é muito resistente e pode, com qualquer vento forte, arrancar toda a estrutura, arrancar até parreiras, como alguns exemplos que eu já vi. Tá? Então, antes, tem que investir em quebra-vento. Não pode se cobrir parreiras expostas a ventos predominantes no local. Além disso, locais que tem muito vento, não se pode preservar o não molhamento embaixo da cobertura. Então tem que se evitar ventos fortes laterais, porque isso também ajuda na questão preservação do plástico, mas também a parte sanitária, né, sobre a cobertura plástica. Sempre utilize arcos, tá, para colocar o apoio, né, de apoio aos plásticos. Nunca utilize só um ponto fixo no meio. Isso rasga os plásticos, não tem como durar plástico. Por mais resistente que o plástico seja, né, e aí eu destaco que tem diferença entre plásticos, né, ele sempre vai rasgar quando tem só um ponto. O fato de estar adotando um arco, tu distribui a força, né, de apoio, amplia essa superfície de apoio e preserva, né, a qualidade, a durabilidade dos plásticos. Outro item importante, a vegetação não pode tocar no plástico. Poda verde, tá? Organização da planta, da vegetação, é obrigatória embaixo do plástico. É obrigatório. Eu mostro aqui essa foto, não sei se está claro para vocês, mas eu quis mostrar o orvalho que se forma na face interna do plástico, esse molhamento do plástico. O orvalho que normalmente no cultivo convencional descoberto ocorre na planta, nas folhas, né, essa condensação ao amanhecer, ela acontece no plástico, certo? E também, como eu mostrei antes, na questão de microclima, o fato de ser um ambiente mais quente, de comportar um vapor, uma quantidade de vapor de água maior, a condensação até pode ser maior embaixo da superfície plástica. Então, há um molhamento sim. Tá? Então imagine, se a folha no broto novo que está crescendo tocar nesse plástico e o esporo do fungo está ali presente no ambiente, como eu mostrei nos outros resultados, a porta de entrada então para iniciar uma nova doença. Então não pode acontecer esse tocar no plástico. Tá? Aqui eu mostro para vocês um exemplo de negativo, né, o que não se deve fazer. Na verdade, eu considero essa foto, isso não é cobertura plástica, na verdade isso aqui é uma parreira ensacada. Tá? E outro ponto também para a gente conseguir não tocar no plástico, na poda seca, a poda de inverno, as gemas elas têm que ficar centralizadas na linha de produção, para dar espaço para a vegetação crescer. Né? Aquela poda em vara, com a última gema quase saindo da cobertura plástica, imagine o que acontece com esse broto. Ou ele vai sair da cobertura e aí vai molhar, vai ter doença, ou ele vai voltar sobre as demais brotações, criando um ambiente mais sombreado, ou até tocar no plástico, que é então indesejável nesse caso. Né? E claro, além da questão do manejo de poda verde, o que pode ajudar é termos plantas mais equilibradas. Vigor excessivo, plantas muito vigorosas, é difícil mantê-las embaixo dessa cobertura plástica. Então é importante se ter
uma adubação adequada, né? Adubar realmente o que é necessário, tem que se fazer análise de solo, tem que fazer monitoramento da nutrição, né? Para ver se é preciso ou não, né? Entrar com adubação. E além disso, uma dica: carga de gemas por planta é o nosso botão de ajuste fino para a questão do vigor. Ou seja, plantas que têm nos locais, né, no parreiral, onde tem plantas mais vigorosas, em decorrência às vezes de uma mancha de solo mais fértil, né, com mais disponibilidade hídrica, neste local as plantas têm que ter uma carga de gemas maior por planta para regular, né, esse vigor, né, reduzir esse vigor que pode acontecer nesses locais. Porque temos que seguir essas duas premissas ao lado aqui: não tocar no plástico e não sair do plástico. Então, esse cuidado com o equilíbrio de planta é importante ter. Portanto, pessoal, quando se fala em cultivos protegidos, temos que ter em mente: é um sistema de produção, não é simplesmente um parreiral coberto. Temos que ter conhecimento técnico, tem que ir atrás de informações de como realmente usufruir desse sistema de produção. Não é simplesmente cobrir uma parreira. Antes, procure por informações técnicas para que consiga, então, ter o máximo benefício do cultivo protegido. O manejo de vegetação ele deve ser constante e intenso, pois não pode tocar no plástico ou sair para fora. Tá? Isso é uma questão de sanidade. Eu escuto às vezes produtores falarem: eu cobri as parreiras, mas aumentou a demanda por fungicidas. Será? Será que realmente aumentou ou ele não está, por exemplo, seguindo algumas premissas do cultivo protegido, como a questão de não tocar no plástico? Ou até, pode, como eu falei antes, não estar tendo investimento em quebra-ventos, pode estar tendo molhamentos, né? A cobertura pode não estar perfeita. A demanda hídrica embaixo da cobertura é menor. E é importante destacar isso porque no início, quando começou a surgir a cobertura, muitos produtores nos procuraram aqui na Embrapa pensando assim: poxa, se eu vou cobrir, eu tenho que também comprar um sistema de irrigação junto, porque é o que estão vendendo, é uma espécie de pacote, né? Cobertura plástica com sistema de irrigação. Pessoal, eu volto à seguinte questão: se antes, no local que tinha produção de uva, não estava irrigando, com a cobertura plástica, a irrigação, a demanda por irrigação é menor ainda. Tá? E além disso, se for irrigar, tá? 80 pode seguir assim, irrigar mantendo até 80% da capacidade de campo. Não precisa ser 100% da capacidade de campo. Tá? E isso permite uma melhor maturação, tá? E, claro, uma economia de água nesse sistema. Tá? Outra, muito importante: manejo fitossanitário deve ser diferente. Se adotar cobertura plástica e seguir fazendo pulverizações por calendário, por favor, não faça isso. Você está comprometendo a imagem, não só isso, comprometendo o sistema de produção que eu estou falando aqui. Porque se comprometer a questão de resíduo, se as pessoas começarem a comprar a fruta e notarem, tiverem problema de resíduo, podem comprometer quem realmente esteja adotando da forma correta. Tá? Então não faça isso. Procure sempre seguir as recomendações técnicas. E a recomendação técnica com relação ao manejo fitossanitário é: não só pulveriza se houver molhamento. E se houver molhamento, procure identificar a causa do molhamento. Por que molhou? Faltou um quebra-vento? Faltou um ajuste na cobertura? Faça isso. Tá? Não pulverize por pulverizar embaixo da cobertura. E por fim, pessoal, o produto obtido na área coberta, ele é diferenciado. E considerando que há um custo, né, de investimento, tanto da estrutura quanto da cobertura plástica em si, tem que se pensar numa comercialização diferenciada desse produto. Tá? Não, é uma forma até de valorizar, né, esse produto que sai da cobertura, que é diferente. Vocês vão notar, quem não tem experiência vai perceber isso, né, à medida que for
obtendo a sua produção embaixo da cobertura. E claro, quem já está adotando sabe do que eu estou dizendo, né? Realmente são produtos diferentes. Bem, pessoal, para mais informações, recomendo que acesse a nossa página, né? No link de publicações. Nós temos N publicações técnicas que abordam vários assuntos, desde a parte de comportamento das plantas embaixo da cobertura, essa questão fitossanitária e resíduos que eu falei, há também a questão econômica, né? Do uso, da adoção desse novo sistema de produção. Grato pela atenção.